Vamos falar de cobertura de solo. Nós sabemos que desde o advento do plantio direto, um dos cuidados é manter esse solo coberto. As razões são muitas. Dentre elas, até mesmo a massa que se tem consegue ter ali uma microbiologia mais rica, a umidade, a temperatura, tudo isso vem contribuindo. Mas a cobertura, ela pode ser variada e serve, inclusive, para fazer a rotação de cultivo quando você precisa fazer aquele manejo todo no seu solo. O campo demonstrativo fica na Universidade Federal de Jataí e tem como objetivo apresentar e estudar plantas de cobertura que muitas vezes são desconhecidas pelos produtores. Crotalária, cártamo, trigo, milheto e braquiária estão entre as 12 espécies que estão sendo analisadas. Olha, nós temos algumas que na região ainda não vem sendo tanto cultivada, mas é importantíssima. Lógico que sempre tem pontos positivos e desafios. Não vamos chamar de desvantagens, mas desafios, nós precisamos organizar ainda. Uma delas, das crotalárias, que cultiva demais, mas tem uma específica, a crotalária júncia, que o pessoal praticamente não utiliza, a não ser para renovação de canavial. Quem trabalha canavial já faz isso, porque vem com uma experiência adquirida de outros estados. Mas aqui o pessoal não cultiva muito. Essa espécie de crotalária júncia, ela tem sido excelente para a supressão de capim amargoso, a principal planta daninha de difícil controle do momento. As espécies foram plantadas no dia 11 de abril e não houve nenhuma aplicação de herbicidas. Desde o período estão sendo analisadas ataque de pragas, regime hídrico e a comparação de desenvolvimento inferior de uma mesma cultivar semeada fora da janela de plantio. Nós temos uma situação onde o sorgo foi semeado mais dentro da janela de plantio, que muitos denominam de janela de plantio, ele ainda chega a ter uma produtividade. Em contrapartida, quando se semeou bem mais tardiamente, esse mesmo cultivar, esse mesmo híbrido de sorgo, já não desenvolveu tanto, não cresceu. Isso é importante para os acadêmicos, aqui para os alunos também ter noção que a chuva manda muito e a estação de cultivo ela é muito importante dentro do processo. O professor ressaltou a atenção que o produtor precisa ter em relação à ponte verde ou à área em pousio. Não só a crotalária, mas algumas outras espécies que estão aqui presentes têm esse desafio, que determinadas espécies de insetos, praga e também de doenças pode se multiplicar nessas espécies de plantas de cobertura. Então o que nós devemos fazer com as plantas de cobertura? Não é semear e largar. Nós temos que cuidar dessas espécies como se fosse uma cultura, que ela entra no processo, no sistema de rotação de culturas, e não é largar, semeou e larga. Não, nós temos que cuidar dela também. Aí os benefícios vão ser muito maiores quando a gente dá essa atenção especial. É fazer um inseticida, se for necessário um fungicida. Temos espécies que têm o potencial de produção de sementes. Sementes salva, sementes para se usar na propriedade, não é semente para comercialização, que tem toda uma regra para isso que não pode ser utilizado, não pode ser comercializado. Mas para o uso próprio, dentro da fazenda ou da área agrícola da pessoa, isso não importa, que não tem ainda regras que delimitam essa utilização. Nós apresentamos 12 espécies que podem ser cultivadas, até em situação praticamente fora da janela de plantio, e ainda traz benefícios. Agora, em muitos casos, aquelas áreas marginais onde o produtor não cultiva 2 safras no ano, às vezes ele opta por questão de custo, de deixar a área em pousio. A área em pousio, como vocês viram, capim amargoso, muito rapidamente, ocupa e aumenta as infestações ano a ano. Capim amargoso é uma planta bastante assim, com as suas particularidades, vamos dizer. Porque glifosato já não tem um efeito adequado, não controla, precisa se utilizar outros herbicidas, e na maioria dos casos esses herbicidas elevam o custo de manejo e em alguns casos até inviabiliza o plantio direto que vem acontecendo. Olha, esse controle é o químico, não tem jeito, se quiser continuar fazendo plantio direto tem que ser por químico. O químico
sempre vai usar a base do glifosato, sempre associado a algum graminicida. Esses graminicidas, alguns têm uma eficiência um pouco maior, outras menos. Aí adota também adjuvantes que o pessoal tem utilizado. Mas, no geral, quase todos não apresentam 100% de controle. Vai manejar, mas controlar 100% dificilmente. A praga pode aparecer no meio da lavoura, como neste caso, onde se mistura ao sorgo. Em situações como essa, o produtor pode ter complicações, já que não há herbicidas eficientes para o controle. Pode aparecer, aparece. Fala assim, e agora o que fazer? Não tem muito o que fazer. A solução, porque não tem herbicidas para controlar capim amargoso onde está sendo cultivado o sorgo. Essa é a dificuldade. Então nós temos que trabalhar sempre sistemas de produção, sistemas de rotação, para tentar deixar áreas limpas para o sorgo. Nem sempre o atalho é o melhor caminho, então que fica aí bem colocado, porque tem que fazer um trabalho bem feito para não passar por situações não adequadas no futuro. Os alunos do curso de agronomia acompanham o processo onde cada um é responsável em monitorar uma espécie. A atividade faz com que os acadêmicos compreendam cada planta e os desafios enfrentados pelos produtores. Foi muito importante para mim porque eu pude participar do desenvolvimento, de plantas, de espécies de culturas forrageiras, e eu pude também ver como que ela funciona numa área que está em repouso, e os benefícios que ela traz para a próxima cultura que vai ser plantada ali. O grande objetivo foi a gente aprender com as nossas próprias dificuldades, que a gente teve alguns problemas com as nossas plantações, que a gente teve que acompanhar todo o procedimento, desde a semeadura, da germinação, do crescimento, que a gente teve todo o acompanhamento do período da cultura, que a gente pôde perceber as principais dificuldades que os produtores enfrentam na grandes plantios.